Olá a todos, meu nome é Camille e hoje a gente dá sequência ao estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 10. Bem-aventurados os misericordiosos. Antes da gente começar o nosso estudo de hoje, eu convido todos a uma prece, para que a gente possa se colocar no momento presente, se conectar à espiritualidade amiga que nos ampara e estarmos mais abertos para o nosso estudo de hoje. Então vamos neste momento serenar os nossos corações, nos colocando no aqui e no agora, tranquilizando os nossos pensamentos e nos voltando a Jesus. Mestre amigo, te agradecemos por essa oportunidade, onde juntos estamos aqui para refletir e aprender mais sobre o teu Evangelho. E te pedimos, Mestre, para que esteja junto de cada um de nós, nos envolvendo em vibrações de muita paz, entendimento e amor. Obrigado mais uma vez, divino amigo, e te rogamos para que esteja conosco, hoje e sempre. Graças a Deus. Então hoje a gente vai falar sobre os misericordiosos. A bem-aventurança de Jesus que fala disso está lá em Mateus 5, no versículo 7, onde Jesus nos diz que bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Então, felizes daqueles que são misericordiosos. Ou, quando a gente vai olhar lá no hebraico, a palavra bem-aventurados, que significa aqueles que se mantêm caminhando, que se mantêm em marcha. Então, felizes daqueles que estão caminhando, que estão marchando para alcançar a misericórdia, para edificar a misericórdia em seus corações, porque eles também alcançarão misericórdia. E aí a gente começa a se questionar, o que é essa misericórdia que Jesus está falando para a gente? O que é isso? Misericórdia, quando a gente vai procurar a origem da palavra, ela vem do latim e ela é formada por duas outras palavras, por miseratio e por cordis. Miseratio significa compaixão, cordis, coração. Então, misericórdia pode ser compreendida como coração compadecido, coração compassivo. Ou ainda, numa outra fonte que eu vi quando eu estava pesquisando sobre isso, pode significar também quando a gente dá o nosso coração àqueles que estão passando por misérias. Entregar o nosso coração àqueles que passam por misérias. Então, aquele que tem misericórdia é aquele que sente piedade, bondade, perdão, compaixão para com o quê? Para com as misérias do outro. E quando a gente coloca o sentimento de compaixão, que compaixão também é essa questão da gente se apiedar com as misérias do outro, com as dores do outro, a compaixão também nos leva a querer auxiliar aqueles que estão passando pelas dificuldades. Como a misericórdia ela tem como um dos componentes a compaixão, então ela passa por esse sensibilizar, por esse apiedar-se que a gente tem ante as misérias humanas, as misérias alheias, mas também tem essa questão da gente ter vontade de auxiliar e diminuir a miséria do outro. Quando a gente olha para a compaixão, na origem da palavra, compaixão também vem do latim, que é do latim compassio, e significa sofrimento comum. Então, o misericordioso é aquele que ao ver a miséria do outro, o sofrimento do outro, ele se enche de vários sentimentos bons. O seu coração se enche de piedade, de bondade, de perdão, de compaixão. E ele sente a vontade genuína, de certa forma, se auxiliar aquela pessoa. Então, como a misericórdia ela tem como um dos componentes a compaixão, não é à toa que quando a gente vai olhar o significado no latim, misericórdia é coração compadecido, coração compassivo. Quando a gente sente essa compaixão, a gente, de certa forma, se conecta com aquele que está passando pela miséria, pelo miserável. E aqui, quando a gente está falando de miséria, a gente não está falando só de miséria material, que é a primeira associação que a gente faz. Mas a gente está falando também das misérias morais, das misérias relacionadas à falta de amor, falta de entendimento, falta de carinho e tantas outras faltas que a gente sabe que existem, que às vezes talvez nós mesmos tenhamos também.
Então, o misericordioso é aquele que tem o coração cheio de bondade, de piedade, de compaixão, de amor, e ao se encher disso, ele se liga, se conecta à miséria do outro. E o que é esse conectar-se à miséria do outro? Ou, se a gente for lembrar, quando eu falei aqui de que compaixão é sofrimento comum, a gente se conectar a isso é quando a gente enxerga a pessoa que está passando pela miséria. É enxergar a pessoa, enxergar o outro, essa conexão que a gente faz com o outro. O misericordioso, ele consegue se conectar às pessoas que passam por dificuldades, sejam elas quais forem, sejam materiais ou sejam morais. Isso implica justamente na gente enxergar o outro e querer entender o que está além. A gente não olha só para o sofrimento da pessoa no sentido de diminuir aquele sofrimento, mas a gente compreender quem é aquele ser, quem é aquela pessoa que passa por aquela miséria. Ela precisa de alguma coisa? O que está por trás daquilo que está acontecendo? Eu começo a olhar, a enxergar aquela pessoa. Então, o misericordioso é aquele que se enche de todos esses bons sentimentos, piedade, bondade, perdão, compaixão. E tudo isso faz ele olhar o outro, ele enxerga o outro, a ponto de querer dirimir aquilo que a pessoa está sentindo. Olha que bonito, eu achei maravilhoso quando eu vi que com misericórdia é coração compassivo. Tem a ver com compaixão, com esse sentimento de nos conectar uns aos outros, a gente querer se auxiliar. E muitas vezes a gente também tem que exercitar esse olhar compassivo, misericordioso para nós mesmos, para a gente enxergar as nossas misérias e a gente querer também, de certa forma, se auxiliar ou querer buscar ajuda, buscar compreender por que eu enfrento essa miséria, por que o outro enfrenta essa miséria. Então, misericórdia passa por isso. E é por isso que Jesus diz que o misericordioso alcançará a misericórdia. Porque ele, ao estender isso para o outro, ele também usa isso para ele. À medida que ele vivencia a misericórdia, outras pessoas entendem que isso é possível e talvez busquem edificar isso dentro delas e proporcionar isso a outras pessoas. Olha que coisa linda. Então, misericórdia passa por isso, por essa conexão com a miséria do outro, com essa vontade genuína de auxiliar o outro, através do quê? De sentimentos como piedade, indulgência, perdão, bondade, compaixão. Eu estou falando aqui justamente de que misericórdia se relaciona com o sentimento de perdão e a gente entra na questão de perdoar as pessoas que falham com a gente, perdoar as ofensas. E o que é esse perdão das ofensas? O que é eu ser misericordioso e perdoar os outros? Porque também se relaciona a misericórdia com perdão. Se a gente começar a olhar em dicionário ou em algumas outras fontes, por exemplo. O que é esse perdão que a misericórdia proporciona? O que é isso? A gente às vezes ouve dizer que perdoar é esquecer. Mas será que perdoar é esquecer? Será que perdoar é passar borracha no que aconteceu e bola pra frente? Não é bem assim que funciona, porque a gente não esquece as coisas que fazem para nós. Se a gente não esquece o bem, a gente vai esquecer o mal. A neurociência já nos fala que o nosso cérebro, ele se conecta muito mais a eventos infelizes do que aos felizes. É como se os eventos felizes do nosso cérebro fosse uma panela de teflon que escorrega, não gruda, e aos eventos infelizes a gente fosse um velcro, a gente gruda. E a gente pode ver pela gente, normalmente a gente lembra com muito mais facilidade do sofrimento do que dos momentos felizes. Às vezes a gente precisa de ajuda para lembrar dos momentos felizes e bons que a gente tem. Então, se isso acontece, até a ciência explica, a gente não esquece das ofensas. Mas então o que é? Como é que funciona isso? Se não é esse esquecimento, que esquecimento é esse que a gente tem que ter? Quando a gente fala em perdoar, e aí a gente se conecta com o que a gente estava falando de misericórdia e compaixão até agora, perdoar é a gente olhar para o que fazem para a gente, olhar para quem erra para com a gente e a gente começar a exercitar um outro entendimento. Primeiro é a gente começar a tentar desvincular o erro da pessoa. A gente olha o erro, olha o mal, olha aquilo que dói, a gente reconhece aquilo, mas a gente começa a olhar para o outro, para quem errou, para quem fez o mal, e a gente começa a exercitar aquele olhar de misericórdia, de compaixão. Quem é aquela pessoa que errou?
Por que que ela fez isso comigo? O que estava por trás do ato? Então a gente vê o ato, mas a gente começa a olhar além do ato. A gente começa a olhar para o que motivou aquilo, o que aquela pessoa estava sentindo, o que aquela pessoa estava passando. Normalmente aqueles que erram são aqueles que têm o quê? Misérias. Lembra da questão de que a misericórdia se conecta com a miséria? É a gente se conectar com a miséria daquele que erra. Por que que ele errou? O que aconteceu com ele? Quais sentimentos, quais necessidades, o que ele queria quando ele fez aquilo para mim? Será que ele não tinha amor? Será que ele não teve amor e por não ter amor ele não compreende esse sentimento? E agora ele age desse jeito, buscando o amor dessa forma tão complicada? Será que ele queria reconhecimento? Ele queria carinho? Ele queria ajuda? Mas por não saber como buscar tudo isso, ele se utiliza de instrumentos que causam dor para as outras pessoas e dor para ele mesmo também, porque ele acaba não alcançando isso que ele está buscando. Então, perdoar passa por desenvolver essa capacidade de se conectar à miséria daquele que erra, de a gente exercitar esse olhar bondoso e piedoso e cheio de compaixão para aquele que erra. E à medida que a gente vai exercitando esse olhar, essa compreensão, aquilo que a pessoa fez começa, de certa forma, a perder peso, porque a gente começa a compreender a pessoa. Olha que coisa interessante, né? E aí, a gente vai esquecendo o quê? Justamente a dor que aquela situação causa pra gente. É esse esquecimento. É esquecimento da dor, não do mal, não da ofensa. A gente esquece a dor. Mas como é que a gente esquece a dor? Elaborando a forma como a gente olha para as pessoas que erram para com a gente. Desenvolvendo, ampliando essa capacidade de compreensão. E como é que a gente vai fazer isso? Quando a gente começa a desenvolver dentro de nós outras características, como a humildade, como a pureza de coração, como a mansuetude. Não é à toa que até a gente chegar a refletir sobre misericórdia, misericordiosos, a gente viu todas aquelas outras bem-aventuranças antes que falava sobre a pobreza de espírito, que é a humildade, que é a capacidade da gente se perceber e perceber o outro, perceber as nossas misérias, as misérias do outro, mas também as nossas potencialidades, as potencialidades do outro. Não é à toa que a gente viu sobre pureza de coração, que é a capacidade da gente o quê? Transformar as nossas mazelas em coisas boas, os nossos defeitos em virtudes, da gente ter visto os mansos e pacíficos, que são aqueles que resolvem as divergências com a paz e o entendimento e não com a violência, né? Não com a imposição. Não é à toa que a gente viu essas bem-aventuranças antes de chegar em misericórdia, porque o misericordioso, ele precisa de tudo isso para agir com misericórdia. Como é que ele vai encher o coração dele de amor, de bondade, de perdão, né? De compaixão, que é esse sentimento que permite que a gente enxergue o outro e queira auxiliá-lo, se a gente não for humilde, se a gente não for puro de coração e se a gente não for manso. Então, olha quantas coisas são envolvidas no perdão e como exercitar o perdão nos permite desenvolver e solidificar tantas virtudes. Então, a gente exercitando tudo isso, a gente vai o quê? Vai compreendendo o outro e aquilo que ele nos faz perde o sentido, perde de certa forma o significado e deixa de pesar, de doer nos nossos corações. A gente se transforma, a gente se liberta. Olha que coisa magnífica. E essa libertação traz o quê? Mais leveza para as nossas vidas, leveza para as nossas relações. Não significa que ao exercitar esse perdão, a gente de repente vai conseguir ir lá e dar a mão para outra pessoa, abraçar, conviver bem com ela, não é isso. Às vezes a gente não consegue fazer isso e às vezes nem precisa chegar a esse ponto. Mas o fato da gente se libertar de sentimentos que nos causam dor, a gente de repente se libertar da vontade de querer cobrar o outro, de vingar, de se vingar, olha que lindo isso, olha que magnífico, olha que maravilhoso para nós. Não é à toa que dizem que o perdão é muito mais para quem concede do que para quem recebe, porque quem concede o perdão se liberta do peso que é carregar e ruminar esses sentimentos de dor, né? A gente se liberta do sofrimento, a gente se liberta. Então, quando a gente está falando da misericórdia e do perdão, é desse perdão que a gente está falando. É fácil a gente perdoar dessa maneira? Não é fácil.
Perdoar é um processo, é construído, é elaborado dentro de nós. É um processo elaborativo. Exige vontade, exige esforço, exige disponibilidade. A gente tem que se dispor a se colocar nesse lugar, a olhar o outro de uma outra forma. Dá um pouco de trabalho. E aí, o que a gente prefere? Carregar o peso do sofrimento e de ficar ruminando a dor que o mal que o outro fez causou pra gente? Ou de repente a gente se libertar e se abrir a outras possibilidades? É esse o convite que a misericórdia faz pra gente quando a gente olha para os erros dos outros, mas também para os nossos erros, porque a gente erra e a gente também precisa de perdão. Será que a gente consegue ser compassivo, bondoso, amoroso para com a gente mesmo? Quantas vezes a gente erra, a gente se equivoca e a gente é extremamente cruel com a gente. Fica carregando uma culpa que nos maltrata, que nos joga para baixo, que é um peso e que muitas vezes impede o quê? Que nós desenvolvamos todas essas virtudes. Então, olha a importância do perdão para com as ofensas dos outros, com as nossas próprias ofensas, né? Com os nossos erros. E quando a gente desenvolve isso e mostra para as pessoas que é possível, a gente abre outras possibilidades para as pessoas. Né? A gente também erra e a gente também quer esse tipo de perdão das pessoas quando a gente erra. Então, olha a questão da oportunidade da gente ir se desenvolvendo e aprendendo juntos de tudo com tudo isso. E aí, quando a gente fala da questão de perdoar, de ser misericordioso, a gente cai também na questão de não julgar. Porque perdoar passa também pelo não julgamento. Porque se eu julgo o outro que erra comigo, ou o outro que erra, ou as pessoas que erram, na questão de eu rotular a pessoa, eu condenar a pessoa, e já às vezes querer executar a sentença, que é o que entra quando a gente começa a querer se vingar de quem faz o mal pra gente. A gente, quando quer se vingar, alguém faz mal pra gente, a gente rotula porque a pessoa é má, porque a pessoa é cruel, a gente dá um monte de rótulo, aí a gente quer já condenar e às vezes a gente quer executar, que é quando a gente quer ir lá cobrar e às vezes com mal. Então a gente não tem que entrar nesse processo. E Jesus nos faz um alerta com relação a isso, numa passagem que está lá em Mateus, capítulo 7, no versículo de 1 a 2, quando ele nos fala o seguinte: Não julgueis, pois, para não serdes julgados, porque com o juízo que julgardes os outros, sereis julgados, e com a medida com que medirdes, vos medirão também a vós. O que Jesus está falando para a gente? Que o outro vai vir me julgar do jeito que eu julgo ele? Não. Quando a gente julga as pessoas com muita dureza, com muita crueldade, a gente rotula e enche o nosso coração de raiva, de rancor nesse processo, quando a gente tomar consciência dos nossos equívocos, vai ser a forma que a nossa consciência vai usar para nos julgar também. Porque ninguém julga a gente. Deus também não nos julga, porque Ele nos compreende, sabe das nossas dificuldades e Ele, por conta disso, espera que a gente aprenda e faça diferente. Ele não julga, mas a nossa consciência julga. E aí é complicado pra caramba, porque se a gente é uma pessoa muito dura e cruel nos nossos julgamentos para com os outros, se a gente olha os erros que as pessoas cometem e a gente sai rotulando que a pessoa é isso, aquela outra é aquilo, ou quando a gente erra também, a gente se rotula, porque quantas vezes a gente erra e a gente começa, eu sou cruel, porque eu sou mal, porque eu sou uma porcaria, quantas vezes a gente faz isso? Então, se a gente entra nesse processo duro de julgamento das pessoas, é a forma como nós vamos nos julgar também. E qual é o convite? Que a gente não julgue. A gente não tem que sair julgando ninguém. O que a gente tem que fazer com os erros e com as ofensas? Aprender com eles. Aprender com elas. A gente tem que olhar para os erros nossos e para os outros e ver como oportunidades para a gente fazer diferente. O que eu posso fazer diferente da próxima vez? O que é que eu tenho que mudar em mim para não agir mais dessa maneira? É isso que nós temos que fazer. E essa questão do não julgar o outro está muito explícita na passagem da mulher adúltera, que é uma passagem muito bonita aqui no Evangelho. Está lá no Evangelho de João, João 8, do versículo de 3 a 11, que eu vou trazer aqui para a gente poder refletir sobre o que Jesus quis nos ensinar nessa passagem. Então, lá no Evangelho de João, João nos conta o seguinte: Então lhe trouxeram os escribas e os fariseus uma mulher que fora apanhada em adultério,
E a puseram no meio e lhe disseram: Mestre, essa mulher foi agora mesmo apanhada em adultério. E Moisés, na lei, manda apedrejar a estas tais. Qual é a vossa opinião sobre isso? Diziam, pois, os judeus, tentando para o poderem acusar. Jesus, porém, abaixando-se, pôs a se escrever com o dedo na areia. Ele pôs o dedo na terra e começou a escrever. E como eles perseveraram em fazer-lhes perguntas, ergueu-se Jesus e disse-lhes: Aquele dentre vós que estiver sem pecado, atire a primeira pedra. E tornando a baixar, escrevia na terra. Mas eles, ouvindo-o, foram saindo um a um, sendo que os mais velhos foram os primeiros. E ficou só Jesus com a mulher que estava em pé ali no meio. Então, Jesus se ergue e diz para a mulher: Mulher, onde estão os que te acusavam? Ninguém te condenou? E ela responde: Ninguém, Senhor. Então Jesus lhe disse: Nem eu tampouco te condenarei. Vai e não peques mais. Olha que passagem bonita, né? A gente conhece muito pela afirmativa de Jesus, que aquele que estiver sem pecado que atire a primeira pedra, né? A gente já ouviu ou já falou isso em algum momento. Mas quando a gente olha para essa passagem, a gente vê os fariseus e os escribas, que eram homens da lei, eram homens que conheciam a religião da época, que estavam tentando pegar Jesus, porque eles se sentiam incomodados com Jesus, porque os ensinamentos dele, de certa forma, mexia com o status quo, com o poder deles. Eles queriam tirar esse problema do caminho. E quando eles trazem essa mulher para Jesus, eles colocam Jesus numa tremenda de uma sinuca de bico. Lembremos que Jesus falava de perdão, falava de amor. Então, se Jesus, ao olhar para aquela cena, dissesse: Olha, não vamos apedrejar essa mulher, nós temos que perdoar. Eles iam falar: blasfêmia, você está indo contra a lei de Moisés, nós temos que te prender. E se Jesus dissesse: Olha, apedreja a mulher, faz o que manda a lei, eles iam dizer: Ué, mas não é você que fala de amor e de perdão? Está se contradizendo? A ideia era desmoralizar Jesus. Então, ou colocá-lo numa situação ele se contradizesse, fosse contra a lei e eles pudessem prendê-lo, ou desmoralizá-lo perante os discípulos. E Jesus, que era aquele ser, aquele espírito magnífico que estava na frente dele e que eles ignoravam, dá uma resposta que eles simplesmente não esperavam. Eles não contavam que Jesus fosse dizer que aquele que estiver sem pecado, que atire a primeira pedra. Ou seja, quem aqui que nunca errou, que condene essa mulher? Nenhum deles esperava essa resposta. E Jesus, conhecedor das nossas mazelas, conhecedor das nossas virtudes, potencialidades, conhecedor de cada um de nós, dá essa resposta, que é um ensinamento que ecoa até hoje nos nossos ouvidos. Quem de nós não erra? Quem de nós não é miserável? Quem de nós não tem problemas com sentimentos, com coisas que a gente ainda não compreende e que fazem com que a gente erre, com que a gente caia, com que a gente se equivoque? Então Jesus nos faz esse alerta. Vocês ainda estão aprendendo, não tem que se julgar. Aprendam com os erros. E Jesus, que é o único espírito que ali, naquela situação, tinha condições de julgar alguém, por ser puro já, por não errar mais, também não julga. Ele diz o que para a mulher? Eu também não te condeno. Mas ele a adverte: vá, não peques mais. Não erre. Aprenda com o seu equívoco, com o seu erro deste momento. Cresça. Então, olha que mestre magnífico. Olha a lição que ele nos deixa, para que nós aprendamos com os nossos erros e que a gente não saia julgando ninguém, porque a gente não tem condição disso. Aliás, a gente não tem que fazer isso. Nós estamos aqui para aprender com os nossos equívocos, não para sair julgando, classificando, catalogando e condenando ninguém. E como é que a gente faz isso? Agindo com misericórdia. Assim como Jesus demonstrou ao longo do seu evangelho, ao longo dos seus ensinamentos, a importância da misericórdia. Nesse momento, Jesus agiu com misericórdia. Ao esclarecer aqueles homens do equívoco que eles estavam cometendo: olhem para vocês e percebam, vocês não têm condição de julgar ninguém, vocês erram também. E misericórdia junto daquela mulher, ao mostrar para ela: ninguém tem que te condenar, mas aprenda com o seu erro, cresça. Então é isso que a gente tem que extrair
de reflexão, de ensinamento para a nossa vida dessa passagem de hoje, da importância da misericórdia, desse olhar bondoso, compreensivo, compassivo, cheio de amor que a gente tem que ter para com a gente mesmo, porque a gente precisa ser misericordioso com a gente, mas também para com todos aqueles que estão caminhando com a gente e principalmente com aqueles que erram. É um trabalho fácil? Não, porque exige que nós transformemos as nossas misérias internas. A gente tem que transformar a nossa vaidade, o nosso orgulho, o nosso egoísmo, mas isso é possível. Jesus está falando para a gente, Ele mostra. E se a gente olhar ao longo da nossa vida, a gente tem vários lampejos de misericórdia. A gente só precisa o quê? Exercitar e solidificar essa virtude dentro de nós. É essa a mensagem que Jesus nos traz nessa passagem do Evangelho. E é esse o convite que fica para que a gente possa exercitar esse olhar misericordioso, esse olhar compassivo para nós, para com a gente mesmo, para com os outros, e que a gente possa se perceber, se conectar e nos ajudarmos cada vez mais a crescermos, a evoluirmos, a brilharmos cada vez mais, né? A gente tem luz dentro de nós, que a gente possa fazer essa luz crescer, brilhar, iluminar cada vez mais a nós mesmos e a todos aqueles que estão partilhando dessa jornada que a gente tem, né, dos nossos próximos. Era isso que eu queria compartilhar da mensagem de hoje do Evangelho. Agradeço a atenção de todos e para que a gente possa finalizar o nosso encontro, eu convido todos a uma vibração, que é um momento onde a gente pode exercitar essa misericórdia, essa compaixão, essa vontade de auxiliar as pessoas em suas misérias. Como a gente faz isso? Através do nosso sentimento, do nosso pensamento e da nossa vontade. Então vamos neste momento nos conectar à espiritualidade maior e mobilizando os nossos sentimentos e a nossa vontade, nos lembremos das nossas famílias. Que cada um dos nossos familiares neste momento possam receber todas as boas energias que eles precisam para se sentirem fortalecidos e amparados. Vibremos por cada um deles. Vibremos também por um caso em especial que nós gostaríamos de auxiliar. Que essa pessoa também possa receber todos os bons sentimentos, as boas vibrações que ela precisa para se sentir amparada e fortalecida. Que ela possa sentir o amparo da espiritualidade junto dela e seguir o seu caminho com confiança e com fé. Vibremos. E nos lembremos também de nós mesmos, que nós possamos receber aquilo, tudo que nós precisamos para nos reequilibrarmos, que possamos perceber o amparo constante da espiritualidade e seguir caminhando, confiantes no amor e no amparo de Jesus. Te agradecemos, divino amigo, mais uma vez, por este momento, por esta oportunidade de reflexão e aprendizado. E te pedimos, Mestre, para que esteja conosco, nos iluminando, intuindo e amparando, hoje e sempre. Graças a Deus. A gente agradece a companhia de cada um que esteve conosco neste momento e pedimos a Jesus para que esteja junto de cada um, iluminando os nossos caminhos e os nossos corações. Que a gente tenha um domingo abençoado e uma semana cheia de luz e cheia de paz. Obrigada a todos e até uma próxima oportunidade.